Carol diz que Helena é quem vai decidir a votação. A jurada fica em dúvida e Natasha diz para ela seguir o coração. Carolina manda Natasha deixar ela decidir. Helena diz que as fotos de todas ficaram lindas e as meninas foram muito profissionais, mas que se há uma beleza natural que eles estão procurando, o seu voto vai para Elisa. Todos vão à loucura e Carolina fica desolada. Elisa parece não acreditar e, pulando de alegria, vai abraçar Max, Jojo e Arthur. Os olhos de Carolina começam a encher de lágrimas. Lili também começa a chorar e diz que o concurso foi em homenagem a Sofia e que Elisa não é sua filha, mas ela é a garota certa para a Bastille. Carolina encerra o concurso e, chorando, sai do palco. Cida avisa Maurice e Estelinha que Elisa ganhou o concurso e eles comemoram dizendo que a fortuna deles está salva. Cida pergunta por que a fortuna deles está salva. Estelinha manda ela voltar para a tábua de passar. Daisy aparece na cozinha gritando que Elisa ganhou o concurso. Gilda fica feliz e Leonor diz que não conseguiu parar de ver. Gilda fica toda orgulhosa e espera que Elisa seja muito feliz. No bar, Dino e Peçanha comemoram a vitória de Elisa e o vilão diz que não vê a hora de deixar Elisa sem nenhum centavo. Jonatas comemora muito na Bastille e Fabinho e Débora aproveitam para pedir a ajuda do menino. Carolina fica chorando desesperada no banheiro, dizendo que muita coisa pode acontecer ainda e fica se perguntando o que ela faz. A Megera então se recompõe e sai do banheiro e encontra Pietro. Carol diz que fora o mundo dela desabando, está tudo bem. Pietro pergunta se ela vai ter que sair mesmo da revista e que deve ter um outro jeito de resolver a situação. Carolina diz que tem e que é a sua carta na manga e pergunta onde está Germano e Lili. No camarim, Raíssa e Clara vão dando os parabéns para Elisa e se abraçando. Lili e Germano chegam para parabenizar Elisa. Lili diz que ela construiu essa vitória e que nada foi fácil. Elisa se lembra de todas as bobeiras que fez. E Germano, sério, diz que na verdade, na vida podemos corrigir os erros e que vai aproveitar as duas juntas para falar. Ele começa a falar, mas começa a passar mal. E Jojo entra no camarim e Germano diz que a vitória dela deixou ele muito emocionado. Mas Lili não engole essa desculpa. Max e Natasha também entram no camarim para dar parabéns para Elisa. E Max diz que vai rolar festa e que Germano e Lili estão convidados. Mas os dois negam o convite. Eles se despedem e Lili também sai encarando Germano. Lorena e Yasmin veem pelo celular que a Ruiva ganhou e que na saída do evento vão descobrir das fofocas. Pietro cumprimenta Elisa e a menina pergunta de Carol. E a Megera aparece. Elisa agradece a Megera e diz que não vê a hora de ser capa da revista dela. Carol diz que se fosse ela, não contava vitória antes da hora. Ela sai, mas Arthur pergunta o que a Megera está tramando. Carolina diz que o jogo só acaba quando termina e sai furiosa. Germano diz que quer conversar com Lili. Rafael diz que já acabou e fala para eles irem embora. Lili diz para Germano ligar depois. Carol aparece e pergunta se ele contou, mas Germano responde que não. Na sala de Carol, ela diz que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que contar, mas o ricaço diz que tem medo de Lili prejudicar Elisa
Carol diz que isso é só uma desculpa. Germano agradece, mas diz que agora é ele quem comanda sua vida e vai até Campo Claro. Carolina vai correndo para falar com Lili e fala que precisa falar muito com ela. Lorena vê as duas conversando e vai tentar descobrir o que é. Lili diz que nada do que Carol falar interessa a ela, mas Carol diz que ela está enganada. Lili não dá bola e vai embora. Lorena e Yasmin vão conversar com Carol, mas a megera sai andando. Lorena diz que vai ver essa história direitinho. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Gilda vai mudar de ideia e se mudar para o Rio de Janeiro com Elisa. Carol chega na sua sala furiosa, dizendo que não conseguiu falar com a Lili. Pietro diz que está tentando impedir que Carolina passe dos limites. Carolina diz que teria ido longe demais se tivesse contado para Lorena Domingos, e que a única coisa que ela quer é que Lili impeça que Elisa seja a garota totalmente demais. Germano pede para Mirtz cancelar todos os seus compromissos e avisa que Elisa vem buscar o prêmio. Fabinho diz que vai aproveitar e que vai pedir para ela experimentar alguns produtos da sua nova linha. Elisa e Arthur chegam em casa e Morrice, Estelinha e Cida fazem uma surpresa e parabenizam Elisa. Estelinha diz que elas precisam ir às compras, mas Arthur diz que hoje é noite de festa. Cida, Morrice e Estelinha saem e Arthur e Elisa ficam a sós. Elisa agradece Arthur por tudo e dá um beijo na bochecha dele. Max chega na Excalibur dizendo que vai ter festa na casa de Arthur e que todos estão convidados. Em Campo Claro, Germano chega no bar e Leonor vê o ricaço e avisa Gilda. As crianças vão conversar com Germano e Gilda manda elas pararem. Germano diz que precisa falar com Gilda e que, se ela preferir, ele pode falar na frente das crianças. Gilda manda Leonor levar as crianças para dentro. Germano então revela que ele sabe que Elisa é sua filha e que fez um exame de DNA. Gilda implora para Germano esquecer isso. Germano diz que tinha todo o direito de saber e Gilda diz que tentou contar. Eles vão se lembrando de quando Gilda foi embora e ela diz que quando foi embora já sabia que estava grávida. E ainda diz que se Germano soubesse que ela estava grávida dele, ele ia obrigar ela a tirar o bebê e ainda pergunta se ele ia assumir. Germano diz que era jovem e que hoje sabe que ele abusou dela. Gilda, chorando, pergunta se nunca passou pela cabeça dele que ela iria para a cama com ele e que ela queria a filha. Gilda se desespera e começa a gritar, dizendo que Elisa é só filha dela. Um cliente interrompe a conversa pedindo pastel e Gilda então pede licença e sai. Riscado pede um favor para Cassandra, mas ela diz que está cansada de tanto chorar e que é porque a Ruiva ganhou o concurso. E ainda diz que ela devia ter ganhado o concurso. Adele chega e diz que arrumou um trabalho para Cassandra. A menina se desespera e pergunta se é como modelo. Adele diz que é quase isso. Jojo vai montando o equipamento de som para a festa e Cida pergunta quem deu. Natasha revela que foi o seu marido. Cida diz que ele só dá presente barulhento e começa a lembrar de todos os presentes barulhentos que Jojo já ganhou e que agora entende porque o marido de Natasha vive viajando. Cida ainda pergunta o que Elisa quer ouvir na festa. Elisa, desanimada, diz que não sabe
e que vai tomar um banho e se trocar. Adele vai explicando o trabalho de Cassandra, dizendo que alguém contrata ela para uma data ou acontecimento especial, mas que a garota tem que se fantasiar de alguns artistas de Hollywood, Coelhinho da Páscoa, Oncinha, e que ela vai dar os parabéns. Cassandra diz que quem tem uma agente como Adele não precisa de inimigos. Adele diz que a menina é linda, mas que depois de tudo que aprontou, fica difícil de conseguir trabalho. Cassandra agradece e diz que vai continuar com o seu plano C, de casamento, e que ela está atrás de um homem rico. Adele diz que já que Cassandra quer arrumar um namorado, é para ela aceitar o trabalho, porque assim ela vai conhecer várias pessoas. Cassandra diz que não quer conhecer várias pessoas e que quer encontrar um maridinho rico. Ela então tem uma ideia e pergunta se esse trabalho serve para pedido de casamento e que ninguém vai poder barrar ela em lugar nenhum. Adele confirma. Cassandra então fica interessada. Elisa vai chorando no quarto e Arthur chega e pergunta o que aconteceu. Elisa diz que quando Natasha diz que vinha um monte de gente, ela ficou pensando em quem não vinha e que ela só entrou no concurso para ajudar a família e que achou que ia estar comemorando com a sua mãe e com os seus irmãos. Ela se lembra da discussão com Gilda, dizendo que Gilda não vai morar com Elisa. Arthur fala para ela ligar para Gilda. Elisa diz que não sabe se Gilda vai atender. Arthur diz que tem que ter certeza e que Gilda ama Elisa e que na discussão elas falaram muita coisa, mas que agora Elisa vai ligar para dar uma ótima notícia. Gilda entra de novo na cozinha e se depara com Germano e manda ele ir embora. Germano diz que quer saber o que eles vão fazer dali para frente. Gilda diz que nada, assim como fez até agora. Germano diz que vai contar para Lili, para Fabinho e para Elisa que ele é o pai da Ruiva. Gilda fica chocada e diz que ele vai destruir a vida dela. Germano ofende Dino e Gilda diz que ele não tem o direito de falar do homem que acolheu a filha que o ricaço desprezou. Germano diz que nem sabia que ela estava grávida e que Elisa não pode passar a vida inteira achando que o seu pai era um caminhoneiro. No mesmo momento, o telefone de Gilda toca e ela vê que é Elisa. E Gilda manda Germano contar a verdade para ela agora. Germano diz que isso não é assunto para se falar pelo telefone. Gilda atende e Elisa diz que venceu o concurso e que a mãe sabe o que ela quer fazer com o prêmio, que é ajudar ela e seus irmãos. Gilda diz que já disse que Elisa não vai separar o Dino dela e das crianças e fala para ela usar o dinheiro para algumas coisas dela. Elisa diz que a mãe mesma disse que Dino está cheio de dívidas. Gilda diz que Dino já está cuidando disso e dá parabéns para ela e deseja que ela seja muito feliz, porque eles estão tentando em Campo Claro e desliga o telefone. Elisa diz a Arthur que Gilda pediu para ela ser feliz no Rio. Arthur diz que as duas pegaram caminhos diferentes e que tudo é possível, e que hoje é o dia da Ruiva, e a partir de ali vão aparecer contratos, viagens e uma carreira de sucesso. Arthur então abraça Elisa consolando a menina. Gilda diz que nunca precisou da ajuda do ricaço e pede para ele não estragar aquilo que ela conseguiu e fala que ele pode sim contar para Elisa. Germano diz que não é só ele que vai ter problemas e que também tem uma família. Gilda manda Germano ir logo falar para Elisa e ir embora de Campo Claro. Germano então se despede e vai embora. No laboratório, Fabinho pergunta que tipo de mulher vai gostar da linha ecológica da Bastilha
E Débora pergunta qual tipo de mulher que ele gosta. E explica que por Fabinho gostar do meio ambiente, as mulheres que gostam dele vão gostar também da linha. Fabinho diz que ele já namorou Leila e que ela iria gostar. E que uma menina não atrai ele só pela beleza. Cassandra chega na Bastilha vestida de Marilyn Monroe e diz que tem um telegrama ao vivo para Fabinho. Mirtz diz que vai avisar, mas Cassandra diz que já sabe o caminho. Débora aparece e Cassandra se esconde e espera a menina ir embora. A maluca entra no laboratório e Fabinho pergunta que roupa é essa. E Cassandra começa a beijar o garoto. Débora e Jonatas chegam e veem a cena. E Débora fica furiosa. Cassandra diz que ela está trabalhando e explica qual é o seu trabalho. Jonatas diz que Sandra não existe. Débora se aproxima da irmã e pergunta se ela vai sair por bem ou por mal. A maluca começa a se engraçar de novo com Fabinho e Débora começa a correr atrás da irmã. Jonatas e Fabinho ficam rindo da situação e Fabinho diz que está valendo arriscar. Débora acaba ouvindo e fica mexida. Carolina vai tentando ligar para Lili, mas dá a caixa postal. E Pietro manda ela ligar para Rafael. Carol chama a Lu e manda a menina ligar para Rafael e falar para ele imprimir as fotos da prova, e que ela vai mais tarde buscar. Lu diz que vai pedir para o motoboy passar e pegar, mas Carol diz que ela cuida disso. Lili e Rafael vão saindo do prédio e o fotógrafo vai falando com Lu. Ele diz que imprime as fotos. Lili pergunta o que aconteceu e Rafael não entende porque precisa imprimir as fotos se tem e-mail e que isso leva um tempão. Lili diz que pensou que eles iam sair para jantar e Rafael se desculpa. Eles então voltam para o apartamento. Jonatas vai dando várias ideias para a linha ecológica da Bastilha, mas Débora parece estar com a cabeça em outro lugar. Jonatas continua dando as ideias e dá a ideia de fazer Elisa experimentar os produtos e diz que Germano vai ficar muito orgulhoso. Fabinho diz que ele vai ficar muito feliz com isso. Débora pergunta se é mais do que ele já está e Fabinho percebe que Débora está chateada com ele por causa do beijo dele de Cassandra e pede desculpas para ela, mas diz que está acontecendo. Débora pergunta se eles estão juntos e Fabinho nega e revela que é só diversão. E ainda diz que se Débora estiver incomodada, ele pode se afastar de Cassandra. Débora diz que não se importa. Max chega na festa todo animado e cumprimenta Elisa e diz que ele estava se arrumando. Arthur diz a Max que a garota dele está deslumbrante. Natasha ouve e pergunta se eles já estão nesse nível de proximidade. Arthur diz que é modo de falar. Maurice dá em cima de Natasha, mas Max salva a mãe de Jojo. Estelinha pergunta se Carol já pagou a aposta. Arthur responde que Carol está esperando Elisa assinar o contrato com a Bastilha e no dia seguinte, e que ele venceu e a Excalibur continua sendo dele. Estelinha diz que só vai ficar tranquila quando estiver tudo assinado e que tem que se tomar cuidado como uma mulher rancorosa como Carolina. A campainha de Rafael toca e ele vai atender e se depara com Carolina e ela vai entrando dizendo que dispensou o motoboy porque ficou tarde. Lili fica chocada e pergunta por que não acha a visita de Carol uma coincidência e pergunta se é porque a megera passou o dia inteiro atrás dela. Carol diz que Lili ficou evitando. A ricaça diz para Carolina desembuchar logo. Carolina então começa a dizer que queria falar de Germano e de uma babá chamada Gilda. Rafael diz que baixou a fofoqueira em Carolina. Lili diz que já sabe dessa história. Carol diz que não é só isso e revela que Germano e Gilda tiveram uma filha e pergunta se Lili
sabia dessa parte. Lily fica chocada. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela.